Dando continuidade à nossa aula sobre Aristóteles, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre qual é a visão do Aristóteles sobre o ser, de que forma o ser está ligado ao movimento que transforma esse ser, e a gente vai falar um pouquinho também sobre um tema importantíssimo para os vestibulares, que é a visão ética do Aristóteles. Como Aristóteles encara aí a questão das virtudes, o que para ele é uma virtude válida. E eu queria começar a nossa aula falando sobre a construção do conhecimento na filosofia aristotélica. E o legal é que o Aristóteles ele inverte um pouco a lógica platônica, porque para ele o começo do conhecimento está ligado ao mundo material. É só a gente lembrar que o mundo material para o Platão era um mundo desprezível, era um mundo das sombras, da ilusão, e para Aristóteles não. Como a gente disse na última aula sobre Aristóteles, ele vai valorizar esse mundo material, e é claro que aqui a gente vai propor a teoria do conhecimento, que o Aristóteles diz que começa com a sensação. Isso que é legal, existem algumas etapas importantes. Tudo começa então no plano da sensação. É sentindo, por exemplo, colocando a mão numa panela quente que você começa a construir conhecimento sobre aquilo. Então no nosso exemplo aqui, de uma panela quente, você coloca a mão, você sente pelo tato. Os sentidos são importantes para construir o conhecimento inicialmente. Por quê? Porque a partir da sensação, isso cria automaticamente um registro na sua memória. A memória ela é muito importante porque ela é o registro da sensação e a partir disso você começa a raciocinar sobre o que aconteceu com você. Você ganha a experiência sobre alguma coisa, sobre o fato de colocar a mão na panela, você sabe que você não pode mais colocar, senão você queima, e a partir daí você pode começar a pensar, a fazer ciência em cima disso. Por exemplo, você pode criar uma técnica para não queimar mais a mão na panela. Por exemplo, enrolar um pano na mão a hora que for pegar a panela quente. E isso tudo surgiu a partir do quê? A partir da sensação. No final, qual é o resultado desse método do conhecimento por Aristóteles? A partir de uma sensação material, a partir dos sentidos, você chega no que a gente quer aqui, no que é o objetivo da filosofia, a episteme. A ciência, que é muito importante aí para o Aristóteles. Então isso mostra uma evolução, A gente percebe aqui do mundo material até a resolução aqui pela ciência, passando pela arte. A arte em grego é chamada de tekne, que mostra aí que a arte é uma técnica. Então, como eu disse, enrolar um pano na mão para não se queimar seria uma técnica aí, e a partir disso você faria ciência, segundo Aristóteles. E a gente tem que também pensar aqui que o Aristóteles, ele por ter uma teoria inversa, a teoria do Platão nesse sentido, ele fala que é possível construir conhecimento a partir da aparência também. O que leva a gente aqui ao nosso próximo tema, que é justamente pensar nas causas, quer dizer, do que as coisas são realmente feitas. O Aristóteles ele não vai sossegar enquanto ele não pensar em causas do aparecimento do ser, do desenvolvimento do ser, isso que não era contemplado de forma alguma na teoria platônica. O Platão ele desprezava a parte material e valorizava o mundo das ideias, como a gente viu na aula sobre Platão. E o Aristóteles não. O Aristóteles vai falar que existem 4 causas básicas que influenciam aí na formação do ser. A primeira causa importante para a gente estudar é a causa material, ou seja, a matéria da qual o ser é feito. Vamos pensar então numa cadeira de madeira. Essa cadeira, na verdade, ela foi feita de uma árvore, de um tronco. Então a causa material dela, ou porque ela existe materialmente, é essa árvore, é o tronco da árvore que foi pego e transformado em madeira. Então o tronco da árvore é ali, está disponível, é pura disponibilidade, segundo Aristóteles. Ele vai se transformar através das outras causas que vão fazer ele se transformar na chamada madeira. Aqui a gente tem outra coisa importante que é a causa formal. Formal vem de forma. E é legal a gente pensar também que o que deu a forma para essa cadeira, Como que ela se apresenta, na verdade? Como é que a gente reconhece que ela é uma cadeira? Qual é o conjunto de características que formam a cadeira para ela ser reconhecida como cadeira? Isso seria a causa formal. Agora, esse terceiro conceito aqui a gente vai utilizar bastante, que é a famosa causa eficiente, também conhecida como causa motor. Causa motor por quê, gente? A causa motor, ela é, na verdade, o que deu origem a isso. Uma coisa, segundo Aristóteles, sempre gera outra coisa. Essa causa motor, então, seria
o que transformou o que ele chama de potência em ato, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O Aristóteles faz um estudo sobre esse movimento. E para a gente finalizar aqui, a causa final, que é justamente a finalidade da cadeira, que coincide aí com o seu ser, né? Que na verdade é a coisa mais perfeita para o ser, é o que ele nasceu para ser, na verdade. Ou seja, a cadeira é feita para alguém se sentar, por exemplo. Pode ser aí a causa final da cadeira. Então essas 4 causas explicam aqui pra gente a teoria do Aristóteles sobre o mundo material, que ele tanto quer conhecer, juntando aí um pouquinho do mundo das ideias e fazendo a gente pensar a respeito disso, né? Como que o ser, ele nasce, como que ele se transforma, qual é a origem dele. O Aristóteles quer entender tudo através da sua filosofia. Segundo ele, a filosofia nada mais é do que a ciência do ser. E a gente só consegue compreender uma coisa realmente quando a gente entende como ela funciona e o porquê dela existir, que é o que o Aristóteles está tentando fazer com a gente aqui nesse momento. E a gente precisa também pensar, alunos, um pouquinho sobre o conceito de substância para o Aristóteles. O Aristóteles diz que o ser pode ser dito de várias formas, mas que a forma mais fundamental de um ser é quando a gente chama ele de substância. E tem uma formulazinha aqui para Aristóteles que mostra essa valorização do mundo material também, não só, né, da essência, como queria Platão, mas também da aparência. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para Aristóteles, substância é igual a matéria mais forma. Aristóteles quer dizer o que com isso para a gente? Ele quer dizer que os seres, as substâncias, importam tanto no que eles são feitos, o que faz sua essência, mas também a sua aparência. E por Aristóteles tem uma diferença entre potência e ato. Potência para ele é a matéria disponível para formar um ser. Agora, quando esse ser se forma a partir da potência, a gente fala que o ser existe em ato. E isso dá uma impressão para a gente de movimento. O movimento para Aristóteles é isso, é tentar explicar a transformação dos seres, uma coisa que o Platão não deu conta, segundo Aristóteles, seu principal discípulo. Outra coisa importante para a gente pensar é que para Aristóteles existem 2 tipos de movimento. Um movimento que é simples, que é chamado de kinesis, que é um movimento que muda o lugar da coisa, a quantidade, a qualidade, mas não chega a transformar a essência desse ser. Agora, existe um outro movimento que é um movimento que pode dar origem a um novo ser. E esse movimento é importante a gente mapear. Esse movimento é o que ele fala, né, da transformação aí do que estava em potência se transformando em ato. Então a gente pega, por exemplo, o exemplo novamente da cadeira, né, a cadeira de madeira. Ela estava como árvore antes disponível e acabou se tornando ato, se transformando em cadeira. Mas essa cadeira também pode estar em potência. Ela pode se transformar, não sei, em algum outro objeto que vai se transformar a partir dessa cadeira e vai transformar o que estava ali em potência na cadeira em um novo ser. E vai transformar numa nova forma, em ato, dando origem a esse novo ser. Então quer dizer, para Aristóteles esse movimento incessante do nosso universo mostra que nosso universo é formado por 2 tipos de substância também. As substâncias simples e as substâncias complexas. E a filosofia tem que dar conta desses 2 tipos de conhecimento. Explicar só a aparência e a essência, não. O Aristóteles ele quer juntar essas 2 coisas. Para ele, aparência e essência são importantíssimas como parte desse processo. Estão intrinsecamente ligados, porque todos os seres precisam da matéria e da forma para poderem se revelar no nosso mundo, para a gente poder ter contato com eles. Outra coisa importante para a gente trabalhar aqui é justamente o aspecto político do Aristóteles. Até agora a gente trabalhou basicamente aí 2 livros importantes do Aristóteles apenas, a Metafísica e a Física. O Aristóteles na física ele tenta trabalhar os fenômenos da natureza, enquanto na metafísica ele tenta estabelecer essas relações do ser. Tudo isso faz parte do que a gente falou na primeira aula de Aristóteles sobre o famoso corpus aristotelicum. O corpus aristotelicum é esse conjunto de conhecimentos que era ensinado no liceu, que tentava dar para o aluno um conhecimento mais material, um conhecimento que fizesse sentido para ele viver como um bom cidadão, como alguém consciente aí do mundo no qual ele vive. Mas o Aristóteles era um filósofo bastante completo, ele trabalhou muito seu aspecto político, e é ele que diz que o homem é um animal político. Isso é muito legal a gente pensar, porque o homem não vive isolado, o homem tem que viver em comunidade, o tempo todo o homem está fazendo política, tem que pensar no bem comum, tem que tecer relações aí diplomáticas com os outros seres humanos. Então Aristóteles pensa em vários tipos de constituição para os estados.
Quer dizer, o Estado ele tem que ter alguma constituição que faça sentido para ele, e não apenas um modelo, né? Podem ter vários modelos. O Aristóteles ele propõe muitas vezes uma chamada constituição mista, que é uma mistura de vários projetos políticos diferentes, que daria certo numa sociedade que aceitasse. Então não adianta a gente pensar numa política ideal, onde todo mundo tem que ser obrigado a seguir essa política ideal, quando na verdade é o próprio Estado que requer a sua própria política. É a partir dele que pode vir a formação aí de uma constituição, de um bem comum. É a comunidade que no final escolhe quais leis ela vai criar para reger, para dar ordem ao lugar onde eles vivem. E para a gente finalizar a nossa aulinha, a gente precisa trabalhar aí um último aspecto também muito importante da filosofia aristotélica, que é o estudo sobre as virtudes, num livro chamado Ética a Nicômaco, que os vestibulares cobram demais, onde o Aristóteles vai tentar discutir filosoficamente o que é a virtude, e ele vai chegar à seguinte conclusão, que a virtude talvez seja o meio termo dos opostos, talvez o caminho do meio seja o caminho mais virtuoso. Porque se a gente for pensar bem, os extremos não levam, segundo Aristóteles, a algo bom. O excesso ou a falta, para Aristóteles, são muito complicados do ser humano lidar. Então talvez o meio termo seja o melhor caminho. Por exemplo, alimentação. Né? Comer pouco você passa mal, você fica debilitado. Comer muito, você também passa mal, também fica debilitado. Talvez você colocar as coisas com a justa medida, como diz o Aristóteles, seja mais interessante. E tem um texto aqui que é muito legal a gente prestar atenção nele. Costuma-se dizer que nada há que acrescentar nem tirar nas coisas bem feitas, considerando-se que o excesso ou a falta destrói a perfeição e a justa medida a conserva. E a virtude, que é mais perfeita e melhor que toda a arte, do mesmo modo que a natureza, tenderá para o meio. Chama o meio da coisa o igualmente distante dos extremos, que é um e idêntico para todos, meio a respeito de nós, o que não é excesso nem falta, e este não é único nem idêntico para todos. Ética a Nicômaco. E é justamente nesse sentido que Aristóteles tenta desenvolver o seu pensamento sobre a virtude. Ele explica que a virtude é o meio termo, né? É o meio justo de todas as coisas. Bom, gente, vamos dar uma revisadinha no que a gente viu hoje então? Na aula de hoje a gente discutiu um pouquinho sobre o que é o ser por Aristóteles e a gente viu por Aristóteles que o ser pode ser falado de várias formas. A gente também viu que o método do conhecimento por Aristóteles começa sempre numa sensação, ou seja, no plano físico, e aí sim a gente vai evoluindo e fazendo ciência etapa por etapa até chegar na episteme. Por Aristóteles também existem dois tipos de movimento que explicam o ser. O movimento simples, chamado de kinesis, e um outro movimento que origina novos seres. O que fez com que a gente pensasse nessa relação entre potência e ato. Outra coisa legal que a gente viu na aula de hoje também é que o Aristóteles não resumiu sua teoria apenas em metafísica ou física. Aristóteles também pensou bastante sobre a política e discutiu um pouquinho aí das virtudes, sempre achando que o meio termo é o essencial para a gente compreender o que é a virtude. Né? Não é por lado do exagero positivo nem do exagero negativo, é justamente o meio termo de